eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito, e nós estamos falando sobre a educação no trânsito e hoje nós vamos falar sobre o uso do celular. O celular, hoje em dia, ele faz parte completamente da nossa vida, né? Essa aula mesmo que eu tô gravando para vocês está sendo transmitida através do celular. Hoje a gente trabalha pelo celular, a gente estuda pelo celular, a gente joga pelo celular, a gente faz tudo ali, tá? O mundo todo na nossa palma da mão. Agora, existem alguns riscos. O celular no trânsito, eu sei que ele ajuda muito hoje em dia com os GPS e tudo mais, só que o uso excessivo do celular, ou seja, que não seja para o trânsito, o GPS, ou para você pedir um transporte por aplicativo, ou você olhar o horário do ônibus, olhar o trânsito, como é que tá. O uso, até nesse sentido, nessas ocasiões, tem que ser de uma forma responsável, porque ele está sendo um grande causador de acidentes. Vamos entender melhor. Vamos lá. O uso do telefone celular no volante é uma das infrações que mais crescem em todo o país. Ser flagrado falando ao telefone celular pode levar à perda de 4 pontos na carteira de habilitação e multa. Deixa eu explicar. Essa daqui é a carteira de habilitação. Assim, mais ou menos, aqui, ó, a carteira de habilitação. Cada vez que você recebe uma multa, essas multas elas vão tirando pontos na sua carteira. E aí você pode chegar até a perder a carteira de habilitação, dependendo da quantidade de pontos que você tiver na sua carteira. Tia, eu não tenho carteira! Calma, um dia vocês vão ter. É só para entender o que vai acontecer. E também tem outras coisas. Não é só para quem está dirigindo e usando o telefone que causa risco. O telefone ele causa risco para quem está andando na rua, para quem está atravessando, para quem está andando de bicicleta. Vamos chegar lá. Então, talvez devido ao fato de essa infração ser difícil de ser flagrada, os motoristas têm abusado cada vez mais. Esse abuso certamente se deve à falta de respeito às leis de trânsito. O comportamento de dirigir um veículo é composto por muitas tarefas. Resumindo, vai ser ver, pensar e agir. Quando você tira a carteira de motorista, você aprende isso na autoescola. Quando você está dirigindo, você tem que ver um buraco, por exemplo, na pista, ou ver que tem uma faixa de pedestre e alguém tá dando sinal para atravessar nessa faixa. Aí o que você vai pensar? Opa, vou diminuir a velocidade. E logo em seguida você vai fazer o quê? Aí você vai pisar e diminuir a velocidade até parar o carro, se for o caso. Numa faixa de pedestre, você tem que já parar o carro, numa placa de pare, tem que parar o carro. Então, primeiro você tem que ver aquilo, você pensa no que você tem que fazer e aí você faz, além da função motora, que é o que? Ali o fato de dirigir realmente, passar marcha, controlar o volante, controlar os pedais aí embaixo, essa é a função motora. E muitos motoristas se enganam, achando que a gente só usa a função motora para dirigir. Mas se não estivermos atentos à pista, acidentes muito graves podem acontecer. O que vem acontecendo? Uma pesquisa realizada revela que os motoristas que fazem uso do telefone celular enquanto dirigem têm o risco de 3 a 9 vezes maior de se envolverem em acidentes fatais quando comparados aos que não usam telefone celular. Claro, outras coisas podem tirar nossa atenção e pode causar um acidente. É acidente, né? Acidente ninguém tá prevendo, ninguém tá indo para aquilo acontecer, um acidente, então acontece. Mas algumas coisas podem ser evitadas para que esses acidentes não aconteçam. Um deles é o uso do celular. Só que as pessoas, algumas acham que quando coloca a ligação no alto-falante ou no fone de ouvido, não tira atenção.
continua tirando parte da atenção, sim. Então a gente tem que tomar cuidado com o uso do telefone durante enquanto se dirige. Só em janeiro de 2019, o Detran DF autuou 108 motoristas por dia, atendendo ligações ou enviando mensagens de texto enquanto dirigiam. Então foram 108 pessoas só em um mês. E isso aumentou, porque foi ano passado, né? Apesar de que esse ano a gente não tá dirigindo muito. Oh, Jesus, abençoa. Mas, infração é a terceira principal causa de mortes nas vias. Então, a terceira maior causa de mortes, de acidentes com morte nas vias, está sendo a infração do uso de telefone celular enquanto dirige. O uso do celular no trânsito não coloca em perigo só quem está dirigindo ou pilotando. Gente, moto nem se fala, né? A pessoa, como é que tá pilotando ali, tá segurando, só que aí uma mão tá aqui e a moto, uma mão a embreagem, a outra é o freio. Por mais que tenha o freio no pedal, né? Você precisa ali das duas mãos. Eu tenho carteira de moto, vocês não sabiam disso. Eu tirei carteira de carro e de moto. A minha habilitação. Enfim. Você precisa estar com as duas mãos ali no guidão. Então, quando você tira uma das mãos para estar atendendo a ligação ali, além da falta de equilíbrio, você não está usando todas as funções ali da moto. Então, numa necessidade ali, a chance de causar um acidente é muito maior. E também os ciclistas e pedestres também correm grande risco ao utilizarem o aparelho enquanto trafegam pelas vias. O que a gente aprendeu? Que o pedestre, o ciclista, todo mundo faz parte do trânsito. E quem está andando nas vias está trafegando nas vias também, junto com os carros, com as motos. E o que acontece? Pessoa vai atravessar a rua e tá falando no telefone e aí, passa sem ver. Da mesma forma que um motorista pode estar desatento, uma pessoa desatenta pode entrar na via sem prestar atenção para os dois lados e aí pode causar um acidente. A pessoa está na bicicleta, é a mesma coisa, é muito parecido com a moto. Pode não ter as funções ali de acelerar e tal, mas tá com a mão só, outra falando no telefone aqui, controlando a bicicleta. Quem sabe andar de bicicleta sabe, é difícil você tá andando de bicicleta com a mão só. E aí a pessoa tá do lado da pista, desequilibra, um tombo ela pode cair na pista e ser atropelado, pode causar um acidente maior também, ou não ser atropelado. Mas enfim, é um risco muito grande. Então, quando você tá nas vias, toda a atenção é pouca. Então vai atravessar a rua, vai andar de bicicleta, não fica no telefone, porque isso pode causar um acidente grave. E pensando nisso, não aqui no Brasil, mas numa cidade chamada Montclair, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, já existe a multa para quem for flagrado atravessando a rua enquanto olha ou tecla no aparelho. Terá que prestar contas, então, essa pessoa, quem anda ali, não é só atender no telefone, a pessoa tá digitando ali, tá nem olhando para onde vai. Quando vê, já... Não, o que acontece de gente, um esbarrando no outro, já falando no telefone, vai falar no telefone lá, e quando vê, esbarrou uma pessoa na outra. Quanto mais atravessando rua, aí o carro entra de uma vez, não viu. Ixi, e daí vai os acidentes. Então, lá na Califórnia, nessa cidade de Montclair, lá já tem uma multa para quem anda ali, pelas ruas. Então, você quer digitar? Para, digita, faz o telefonema, depois continua. Vamos lá? Sair da calçada atendendo ao telefone também será passível de multa. Então a pessoa tá falando no telefone lá, tranquilo, na calçada. Beleza. Ela tá falando aqui, ela tá olhando para um lado, tá olhando para o outro. Agora a pessoa tá aqui no telefone
e aí vai atravessar a rua, aí não pode. Aí já tem multa. Até mesmo quem estiver com fone de ouvido enquanto faz uma travessia terá que arcar com uma multa por usar o celular. Por que isso? Porque muitas vezes o motorista pode estar sem freio, pode estar vendo uma coisa que a pessoa não está vendo, ela está ali no fone, não prestou bastante atenção, o motorista buzina. A pessoa tá com fone de ouvido, vai ouvir a buzina. Alguém grita, cuidado! A pessoa vai ouvir? Não vai ouvir. E aí, por isso também proibiram o fone de ouvido enquanto a pessoa estiver atravessando a rua. Já que ouvir música no aparelho também é considerado como uso, mesmo que esteja no bolso. No caso de dúvida, é necessário tirar os fones de ouvidos ao chegar perto da faixa de pedestres. Ainda não temos uma lei como essa no Brasil, mas podemos nos espelhar nela para andarmos em segurança pelas ruas. Então, tem muita coisa que não precisa ser lei. Gente, sinceramente, a gente pode pegar o exemplo. Pega o exemplo deles aqui e aplica isso no dia a dia. Vai atravessar a rua, desliga o telefone, não atravessa atendendo o telefone ou ouvindo música, porque isso pode tirar a atenção e pode causar um acidente. Coisas simples, tipo dar o lugar para um idoso. Gente, chegou um idoso, chegou uma grávida, a pessoa tá com barrigão. Precisa de uma lei que obrigue a pessoa a pensar no próximo para dar um lugar para alguém que precisa. Então, a sociedade está um pouco confusa, né? Então, tem algumas coisas que foi necessário criar uma lei, mas tem atitudes que podemos tomar antes de uma lei, necessariamente. Porque essas atitudes não é só para proibir, para multar, para brigar, para dizer quem manda. Não, essa atitude é para proteger a vida. Então, se é para proteger a sua vida, das outras pessoas que estão usando o trânsito, faz isso. Não atravessa a rua olhando pro telefone ou fazendo uma ligação, guarda ali, atravessa, tá na bicicleta, tem que atender, para ali e atende, para não se machucar, para não causar um acidente, tá bom? E temos aí uma atividade. Vamos ver a nossa atividadezinha. Vocês serão repórteres por um dia. Meus parabéns! Entreviste algum adulto sobre o uso de celular no trânsito. Você vai colocar o seu nome, você é o entrevistador, e vai colocar o nome do entrevistado, que é a pessoa que você vai entrevistar. E aí você vai fazer essas duas perguntinhas para a pessoa. Primeira pergunta: a infração de uso de celular no trânsito é uma das que mais cresce no país. Algumas pessoas acreditam que o uso do celular não interfere em seus reflexos. Na sua opinião, na opinião de quem está sendo entrevistado, tá bom? Por que isso acontece? Porque essas pessoas acham que o uso do telefone não interfere em nada nos reflexos da pessoa, para a pessoa estar prestando atenção ali no dia a dia. Número 2, vocês vão perguntar, tá bom? Do seu ponto de vista, qual seria a melhor solução para a conscientização dos riscos a que se expõem as pessoas que usam o celular enquanto dirigem? Então, você vai perguntar a opinião do entrevistado, tá? Qual seria a melhor solução para conscientizar as pessoas? Uma curiosidade aqui, vocês sabiam que as multas de trânsito, elas não têm um fim específico? Tipo assim, olha, teve um acidente de trânsito, ou teve acidente não, multa por velocidade, a multa é cara, tem multa por farol hoje, tem multa de mais de R$ 1.000 aí. E aí, por falta de uso de cinto de segurança e tal, essas multas todas, os pardais aí de velocidade, é só pegando dinheiro. Vocês sabiam que esse dinheiro não tem uma função específica? Tipo, o dinheiro das multas de trânsito são para as escolas, são para os hospitais. Esse dinheiro é só para educação no trânsito. É muito dinheiro para educação no trânsito. Então, dinheiro não falta. Eu quero ideias. A opinião de vocês, o que pode ser feito? Um beijo.
Até a próxima aula. Talvez a próxima aula já seja cara a cara, conforme a disponibilidade. A gente vai ver como é que vai funcionar direitinho isso. Mas eu tô morrendo de saudade de vocês, de ter essa aula assim pertinho, de ouvir as perguntas, tá bom? E é isso por hoje. Até a próxima aula. Beijo. Tchau.